Gente, tô voltando aqui com mais uma parábola para dividir com vocês. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de um assunto que é muito difícil para todo mundo, quem é da igreja, quem não é, que é a questão do perdão. Eu uso muito essas parábolas, eu falo muito dessas parábolas porque eu gravo esses vídeos, na verdade, em virtude de um combinado que eu tenho com as minhas amigas, mas acabei postando para todo mundo ver no Insta. E Jesus falou assim, a maioria dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino dos céus, ele falou através de parábolas. Ele falou através de parábolas até para se cumprir uma profecia, de que o Messias falaria por parábolas. E ele ensinou a respeito do reino de Deus para todas as pessoas. Ele ensinou até para os fariseus, para o povo e também para os discípulos. Essa parábola que fala sobre o perdão, ela foi nomeada, como a parábola do credor incompassivo. E ela fala em alguns evangelhos, mas eu vou utilizar o evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 18, do versículo 22 até o 35. Então eu vou dar uma resumida também. Essa parábola, só para ambientar, Jesus estava conversando com Pedro, com os discípulos a respeito do perdão. E Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar um irmão, se 7. E aquela famosa frase de Jesus dizendo não 7, mas 70 vezes 7, indicando que na verdade é um número muito maior do que você possa imaginar. E aí, em virtude disso, ele começa a contar a parábola que diz assim: o reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os seus servos. Aí ele começa a contar a parábola, que eu vou contar do meu jeitinho para ser mais rápido. Ele conta que esse rei, existia um servo que devia uma soma milionária para ele. E aí ele mandou chamar esse servo, avisar para esse servo que ele venderia ele e toda a família dele para pagar essa dívida. Na verdade, isso era um costume romano e até mesmo mosaico, de ser vendido a família da pessoa de um devedor para pagar a dívida dela, como escravo. E aí esse servo vem, fica diante do rei e diz assim: Senhor, tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. Primeiro, essa promessa dele de que ele pagaria tudo é impossível, porque a soma da qual trata aqui a passagem, que seria 100.000 talentos, é uma soma milionária, muito grande, não teria como ele pagar. E aí a palavra diz que esse rei se compadeceu, teve misericórdia desse servo, e não só não deu um prazo, como ele liberou ele da dívida, ele perdoou da dívida. Quando esse servo está saindo do palácio do rei, ele encontra com um conservo, com um amigo de trabalho, que devia a ele dinheiro, só que só devia 100 denários, que é uma quantia infinitamente menor. E aí ele pega esse cara pelo pescoço e diz assim: você me paga o que você me deve. E esse cara faz para ele o mesmo pedido que ele fez ao rei. Diz assim: tenha paciência comigo que eu vou te pagar. E ele diz: não tenho paciência. E aí a palavra diz que ele mandou que prendessem esse devedor até que ele pagasse toda a dívida. As pessoas, vendo que isso aconteceu, contaram tudo para o rei, e o rei mandou chamar esse servo que tinha sido perdoado. E diz o seguinte: você é um cara mau, um servo mau. Eu te perdoei aquela dívida só porque você me implorou, e você devia ter misericórdia do seu companheiro do mesmo modo que eu tive de você. Então o rei irado mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo. Aí Jesus termina dizendo assim: assim o meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente seu irmão. Então, Jesus estava utilizando essa parábola para ensinar, para explicar para Pedro a respeito da realidade do perdão, sabe? Claramente, ele ensina para Pedro a grandeza da misericórdia de Deus por nós todos os dias, que os nossos pecados, esses 100.000 talentos que são os nossos pecados, eles jamais poderiam ser pagos diante de Deus. A gente nunca poderia se justificar diante de Deus, porque nós somos pecadores e nós pecamos todos os dias. Mas ele deixa claro que esse perdão de Deus é por misericórdia. Só que Jesus, não só nessa passagem, mas em algumas outras passagens dos seus ensinamentos, não só nessa parábola, ele explica, ele deixa claro que a mesma medida que a gente mediu o nosso próximo, a gente também vai ser medido. Lá em Mateus 7,2 ele diz exatamente isso, A régua que você medir será utilizada contra você também, é a mesma régua que vão te medir. E Jesus, quando ensinou o Pai Nosso pra gente, que é a oração que a gente mais repete em todas as religiões, cristãs, ela diz assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, é um pedido de perdão, certo? Mas é um pedido de perdão com uma condição,
que nós estamos pedindo a Deus, Jesus ensinou a pedirmos a Deus o nosso perdão de acordo com a forma que nós perdoamos o próximo, né? Perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos ofendeu. Então, assim, nós para que a gente possa alcançar o perdão divino, Jesus fala e a Bíblia toda fala a respeito da graça de Deus. Porém, Jesus nos ensina a liberar um perdão não pelo alvo do nosso perdão, não porque a pessoa que nos ofendeu mereceu, não porque a pessoa que nos ofendeu pediu perdão e aí agora eu vou perdoar, não por isso. Jesus ensina através dessa parábola que exatamente o que o rei disse, você não devia ter misericórdia do seu companheiro do mesmo modo que eu tive de você. Então, a gente não deve ter misericórdia do nosso próximo da mesma forma com que a gente gostaria que Deus tivesse misericórdia da nossa vida, sabe? Que a gente possa aprender com isso a liberar um perdão, não por conta do alvo do nosso perdão, não porque a pessoa merece o nosso perdão, mas pelo que nós aprendemos em Cristo, e a liberar um perdão de acordo com o que nós gostaríamos que Deus nos tratasse. Jesus ensina não só, esse ensinamento de Jesus não vem não só nessa parábola, mas na oração do Pai Nosso, mas em todas as pregações que ele fala, fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Então, se você tem alguém que você precisa liberar perdão, que você precisa trabalhar esse perdão por mais difícil que seja, não libere o perdão em virtude dessa pessoa, porque a gente não consegue. Libere esse perdão baseado em Cristo, baseado no que Cristo fez por nós, baseado na misericórdia que Deus tem nas nossas vidas, de acordo com as nossas vidas todos os dias, porque é infinita. Então, o teu perdão que não seja para o teu irmão, mas que seja para você se limpar diante de Deus, para você ficar limpo diante dos olhos do Pai. É isso, essa parábola que eu queria dividir com vocês dessa vez. Espero que vocês tenham gostado.